Ele é cabeleireiro masculino há mais de 20 anos. E como cabeleireiro, ele sempre se destacou como um ótimo profissional. Mas seus talentos não é só com a tesoura. Ele toca um dos instrumentos de sopro mais complexo de uma orquestra. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso amigo Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer a você por ter vindo, viu, Rodrigo? Aqui no nosso canal. E, Rodrigo, quando foi que surgiu o interesse por instrumento de sopro e quais foram suas referências? Quando eu era pequeno, eu sempre ouvia o meu pai tocar o trompete, né? Tinha como referência também a orquestra da igreja. Então, meu pai ele tocando aquele trompete e eu ficava curioso de como que tirava aquelas notas e tal. E daí eu peguei, por curiosidade, soprei algumas notas lá. Aí meu pai falou assim, por que você não estuda música? E aí você tinha quantos anos nessa época? Eu não era tão pequeno mais, né? Eu tinha 13 anos. 13 anos já 13 era um adolescente e surgiu esse interesse. Surgiu esse interesse. Agora, o instrumento que você toca é um instrumento bastante curioso, né? Que é a trompa. Como é que funciona? Eu sei que eu já vi, galera, assim, o pessoal tocando e coloca a mão aqui dentro, né, nas orquestras. A gente não dá muito, assim, ligança para o que acontece, mas como é que funciona? É bem curioso o instrumento. Fala um pouquinho dele pra gente. No caso aqui, a mão direita, ela tem que tampar 1/4, né? Normalmente é 1/4. Então isso vai variar um pouco da afinação. Na hora você tem que se guiar pelo ouvido. Se você achar que a nota está um pouco desafinada, um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, aí você vai fazendo essa variação com a mão direita. Ai, que bacana. E Rodrigo, e falando desse instrumento tão curioso, quais foram os desafios, as dificuldades que você encontrou para aprender? Olha, eu comecei com 13 anos, eu comecei a estudar trompete, né? Comecei a estudar trompete, gostava muito do trompete, ainda gosto. Então seu instrumento inicial foi o trompete, então? Foi o trompete. Ok. Depois peguei um pouquinho de teclado, inclusive tocava o trompete numa mão e fazia harmonia com o teclado na outra. Gente, você viu o que ele falou? Ele tocava trompete com a mão e fazia a harmonia do teclado com a outra. Né? Eu sou do tempo lá do gravador, eu gravava uma voz na fita e ouvia aquela voz e fazia uma outra voz no trompete. E assim eu fui tocando basicamente sozinho, né? Eu frequentei bastante a escolinha da igreja, né? Uma oficina de música, mas na hora de treinar a gente sempre tocava mais sozinho, né? E assim, a curiosidade assim, da galera que está assistindo a gente, quanto tempo você demorou assim para aprender o instrumento por completo, para falar assim, agora eu toco mesmo? Na verdade, o instrumento você nunca termina de aprender. Fiz menos de 1 ano no conservatório e por volta de mais ou menos meus 15, 16 anos eu estudei trompete no conservatório, mas daí eu conheci a trompa, né? E aquilo lá me fascinava, aquele som escuro da trompa. Ele chamou a atenção por essa forma pelo som escuro, pela complexidade do instrumento. Agora, Rodrigo, você estava passando o instrumento ali nos bastidores, e quando a gente estava preparando tudo aqui, você tocou uma música que é muito conhecida da galera, uma música que é mais cantada em todos os karaokês, vou falar do mundo, mas do Brasil, que é Evidências. Você pode tocar um pouquinho na trompa pra gente ver? A gente tem curiosidade de saber como é que é. Vamos tentar? Vamos lá? Vamos lá, galera. Muito bem. Ó, galera, vou falar uma coisa pra vocês.
Pra quem tá do lado dele, parece que o fôlego dele vai acabar, gente. Porque é uma coisa assim muito intensa, Rodrigo. Eu tava... Mais fôlego, tem que ter fôlego. Gente, mas é impressionante, né? Como fica bonito o instrumento. Eu nunca tinha conhecido particularmente, nunca tinha visto uma trompa de verdade na minha vida. Qual a dica que você dá pra galera, pra eles começarem a ingressar nessa carreira como músico e instrumentista de sopro? Olha, um instrumento de sopro não tem jeito de você aprender sozinho. O instrumento de sopro, a flauta, enfim, os instrumentos de orquestra, né, considerado de orquestra, eles são mais complexos de aprender sozinho. Diferentemente, por exemplo, do violão, do cavaquinho. Então o que acontece? O violão, o cavaquinho, instrumentos assim mais populares, eles são mais fáceis de aprender porque você pode tirar dúvidas, por exemplo, com um vizinho que toca. Você pode comprar uma revista para poder aprender a tocar os acordes. Não estou dizendo que eles são fáceis de aprender, mas eles são mais acessíveis de aprender. Agora, o instrumento de sopro, você precisa ter sim o auxílio de um professor. Rodrigo, eu queria agradecer você, tá, por ter cedido essa entrevista pra gente, ter mostrado um pouquinho do seu instrumento que você toca há muitos anos, e também agradecer ele também por ter matado a curiosidade das pessoas aí sobre um instrumento tão complexo de se tocar, né? É pouco conhecido porque é um instrumento voltado para música erudita ali, é um instrumento voltado para orquestra, esse tipo de coisa. Para você ver um instrumento desse, você tem que ir, né, ir num teatro, né, em um concerto, mas que o som é muito bacana e traz pra gente uma história muito boa. Fala galera, gravamos nossa primeira entrevista para o nosso canal, hein? O entrevistado foi o Rodrigo, ele que é cabeleireiro e toca um instrumento de sopro mais complexo que eu já vi em minha vida, hein? Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal.